Net e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Atenção, em 5 segundos, direto ao ponto. Agora no ar, um jornal dinâmico e com compromisso de levar a verdade. Direto ao ponto, as principais notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Economia, política, esporte, prestação de serviço e muito mais. No ar, direto ao ponto. Rádio CN Mix. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Claudemir Nunes. 10 horas, 4 minutos, 10:04. Estamos chegando direto aqui do município de Novo Oriente para todo esse mundão de meu Deus, com mais um programa direto ao ponto. Comunicação e mixagens desse amigo de vocês, Claudemir Nunes. Até meio-dia, levando até você as informações atualizadas, tudo aquilo que acontece a nível local, estadual, nacional e internacional. A partir de agora, aqui pela sua CN Mix, você acompanha através também das nossas fanpages no Facebook, aplicativos Radiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box e plataforma CX, a Irapuá Web Rádio, ali em Crateús, com o companheiro Conrado Silva, levando também o nosso programa até você, levando também ali para a cidade de Ararendá nosso som. Muito obrigado a você que nos acompanha. A partir de agora você pode participar também, mandando a sua mensagem de voz, de texto, através do nosso WhatsApp. O DDD é 889-9361-1909. Anota aí, 9361-1909. Hoje, quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023.
A partir de agora, no ar, aqui pela sua CN Mix, mais um Direto ao Ponto. E atenção para os destaques, portanto, desta quarta-feira aqui dentro do nosso programa. Ciclone é a maior tragédia natural do Rio Grande do Sul. Números de mortos chegam a 27. Em Santa Catarina, um morto, totalizando toda essa tragédia ali naquela região sul aqui do país, 28 mortos até o presente e mais de quase 5 mil desabrigados. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes, informações a respeito dessa tragédia que infelizmente ainda não acabou. Deu uma baixa, reduziu aí o número de água, né, em mais ou menos 3 metros dos rios que cortam algumas daquelas cidades, mas o perigo ainda está aí, porque ainda tem previsão de chuvas, não só da questão do ciclone, mas há previsões de chuvas ali para aquela região. 10 horas, 8 minutos, 10 e 8. Você vai conferir ainda aqui dentro do nosso programa. Lula defende que votos do STF não sejam divulgados. Isso para acabar aquele falatório, inclusive com relação a essa última votação que teve agora, em que inclusive o Zanin votou aí, segundo alguns que dizem que foi contra, né, aí as falas do PT. Aí o Lula quer justamente que possa aí ter essa questão de não ser divulgados os votos aí dos ministros. Vamos ver o que é que eles vão propor. Metade dos transtornos mentais começa antes dos 14 anos. Complicado, né, gente? Até as crianças e adolescentes sendo já aí vítimas desses problemas aí de transtornos mentais, ansiedade. São os problemas vindos, inclusive, diante ou depois aí da pandemia. Previsão do tempo, daqui a pouco a gente fala da previsão do tempo em todo o Brasil. Presos soltos sob custódia serão monitorados com tornozeleiras em São Paulo. Câmara aprova PL que limita juros de cartão de crédito. Claro que isso passe logo. Acabar aí com essa mamata que aí utiliza-se disso os bancos e as prestadoras de serviço aí dos cartões. Operação Escudo é suspensa pelo governo de São Paulo. Alertas de desmatamento na Amazônia caem quase 70%. Ainda você vai conferir aqui no programa as manchetes, as informações do jornal O Povo e também Diário do Nordeste aqui no estado do Ceará. As informações da área esportiva também daqui a pouco, informações a respeito da seleção brasileira, assim como também na área policial. O que aconteceu de ontem para hoje, aqui na nossa região do 7º Batalhão de Polícia, que faz aqui os sertões de Crateús. CN Mix. Claudemir Nunes. 10 horas 11 minutos, 10 e 11. Muito obrigado a você que está nos acompanhando nesse momento.
seja aqui na cidade de Novo Oriente, aos amigos das cidades vizinhas, a você aí de Quiterianópolis, você de Itauá, aos amigos de Parambu, toda essa região, Crateús, Independência, Sucesso Tamboril, ali Ararendá, Poranga e Paporanga, Nova Russas, muito obrigado pelo carinho. Até meio-dia, você acompanha aqui o nosso programa, a nossa programação levando até você as informações. O que chega aqui pra gente, a gente leva a informação precisa. E o que tem se falado muito, né, desses dias pra cá, infelizmente, foram essas cheias ali na região sul do país, envolvendo os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde já passam aí, ou seja, chegam a 28 mortos, as pessoas sofrendo aí por conta de um ciclone extratropical, tudo por conta das mazelas, né, do meio ambiente, ocorridas inclusive com relação ao El Niño. Tem afetado em algumas áreas muita temperatura alta, outras frias, e essas com problemas de enchente e ventos fortes. Não foi diferente, portanto, ali na região sul, que com essas enchentes, muitas pessoas desabrigadas e outras perdendo não só a vida, mas os seus bens materiais. A gente vê aí o sofrimento daquela população. Inclusive o governo não vai poupar recursos para ajudar Rio Grande do Sul, segundo informações do ministro. Inclusive já estão sobrevoando toda aquela área para ver os estragos e o que vai ser disponibilizado, ou seja, para ajudar aquela população. A gente lamenta, né? A gente sabe que isso é muito complicado. Segundo informações, né, foi a segunda pior cheia ali daquela região. Agora, a gente sabe que é muito difícil acontecer uma situação dessa, né? Desde 940 e pouco, né? Segundo informações. Mas, gente, a gente vê ali que as cidades, mas isso é notório isso em todo o Brasil, as cidades, né, que cortam rios, os rios ficam no meio da cidade, e com uma enchente dessa, quando transborda mais do que o natural, lógico que a água vai procurar espaço, vai procurar caminhos, e não quer saber se tem casa, se tem ruas, ela vai por onde ela achar espaço. E, infelizmente, pega essas pessoas. As que mais sofrem são aquelas mais próximas, mas quando se trata de uma enchente de tamanho que foi essa ali do Rio Grande do Sul, não há muito o que se fazer. Tanto faz você morar no local alto como baixo, as águas vão chegar até a sua residência. E informações a respeito disso, portanto, foram mais 6 mortes causadas pelas chuvas, que foram confirmadas pela Defesa Civil do Estado só nessa quarta-feira. Todas aconteceram em Roqueçales. Inclusive, eu vendo imagens agora há pouco, o negócio está sério lá mesmo. A cidade basicamente não vai ser reconstruída, né? Muita coisa que tinha foi-se perdida ali na região dos vales. Com isso, o número total de vítimas fatais da passagem do ciclone pelo estado chega a 27. Isso só no Rio Grande do Sul, como eu falei, uma em Santa Catarina. As 27 mortes registradas no Rio Grande do Sul até amanhã dessa quarta-feira já supera a maior tragédia natural das últimas 4 décadas no estado, quando 16 pessoas morreram em junho. Em entrevista na noite da terça-feira, o governador Eduardo Leite confirmou que se trata da pior tragédia natural do estado. Não tem sido um ano fácil para o Rio Grande do Sul, mas nosso povo é resiliente e forte, e nós vamos estar unidos para superar essa adversidade, com toda a estrutura, com os servidores públicos, militares, civis, voluntários, ações, prefeitura, sociedade civil engajada. Cada vida perdida não pode ser resposta. A gente lamenta cada uma delas. Vamos dar todo o suporte para essas famílias, afirmou, portanto, o governador ali
do Rio Grande do Sul. Foram 15 óbitos apenas no município de Mussum, outra cidade também bastante danificada com essa tragédia, na região central do estado. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros encontrou os corpos ao vistoriar uma casa nesta terça-feira. As pessoas, se apegando no que tem, tentando recorrer, muitos subiam para cima dos telhados, para tentarem se proteger e assim buscar refúgio e resgate. O resgate estavam sendo feitos aí através de helicópteros lá naquela região. Ainda não se tem estimativa de todo o prejuízo, até porque as águas estão baixando agora, gente. Não é brincadeira, que estão passando, portanto, essas pessoas que lá estão nesse momento sofrendo com essas cheias, com esse ciclone. Inclusive aqui a gente vê fotos de antes e depois, mostrando áreas afetadas pelo ciclone. Uma ponte totalmente destruída, outra sendo levada pela água. E é isso. Ou inclusive até os animais sofrendo, gente, com isso. Lógico, lamentavelmente. Uma ovelha, inclusive, morre pendurada em fiação de rua. Só pra você ter ideia o tanto que a água subiu, A ovelha ficou pendurada, portanto, presa na fiação. Muitas cidades, como essa de Mussum, inclusive nem contato se tem com as pessoas de lá, Não tem internet, não tem energia, telefone que não tem mesmo, e a situação bastante precária nesse exato momento. Reservatório se rompe e água destrói casas. Ainda tem isso ainda, com as cheias, os reservatórios que ficam cheios na sua capacidade, muitas das vezes não suporta tanta água e acaba, com certeza, contribuindo mais ainda para a tragédia. É bastante triste, lamentável, mas quando se tem esses problemas advindos da natureza. 10h18, para a gente complementar nessa questão de tempo, vamos conferir a previsão do tempo em todo o Brasil para esta quarta-feira, dia 6 de setembro. Previsão do tempo para quarta-feira, 6 de setembro. Região Centro-Oeste, Campo Grande, Mato Grosso do Sul tem nesta quarta-feira sol entre muitas nuvens. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 32 graus. A umidade do ar fica entre 30% e 80%. Lambari do Oeste, Mato Grosso, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura varia entre 21 e 35 graus. A umidade do ar registra de 30% a 75%. Região Nordeste, Fortaleza, no Ceará, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 50% a 90%. Bernardino Batista, na Paraíba, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 20 a 34 graus e a umidade do ar marca de 25% a 80%. Região Norte, Porto Velho, em Rondônia, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 35 graus. A umidade do ar vai de 30% a 95%. Macapá, no Amapá, fica com sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura oscila entre 25 e 34 graus e a umidade do ar gira em torno de 50% a 90%. Região Sudeste, Belo Horizonte, em Minas Gerais, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura varia entre 17 e 25 graus e a umidade relativa do ar vai de 50% a 90%. O município de Boituva, em São Paulo,
festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura fica entre 16 e 24 graus e a umidade do ar oscila de 50% a 80%. Região Sul, Porto Alegre, capital gaúcha, fica nesta quarta-feira com sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 10 e máxima de 20 graus. A umidade do ar é de 70% a 90%. Os municípios mais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul nos últimos dias foram Alvorada e Esteio, na região metropolitana, e Caxias do Sul, na Serra, com deslizamento de terra. Florianópolis, em Santa Catarina, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 13 e máxima de 18 graus. A umidade relativa do ar vai de 60% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 6 de setembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Obrigado, Vladimir, por essas informações aqui dentro do nosso programa, direto ao ponto. Então tá aí, todo o Brasil, muitas chuvas ainda vindo por aí, né? Principalmente naquelas regiões ali sul e sudeste. São 10 horas 23 minutos, 10h23. Lula defende que votos do STF não sejam divulgados. Vamos à matéria. O presidente Lula defendeu nesta terça-feira que os votos dos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, não sejam divulgados. A afirmação foi durante o programa Conversa com o presidente do canal Gov. Lula defendeu que a sociedade tem acesso apenas à decisão e sobre as posições divergentes, sem divulgar o teor dos votos. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. Se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Pra gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco o ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele. O assunto gerou repercussão durante o dia. O constitucionalista Douglas Aidan, professor de Direito da Universidade Católica de Salvador, diz que essa questão já é discutida no meio acadêmico e que tem pontos positivos e negativos. Ele aponta que o critério favorável à transparência do Supremo é relevante. Os ministros lidam com temas com uma sensibilidade política muito tensa, né, para a sociedade brasileira, né? São questões muito importantes, questões que repercutem, afetam diretamente a vida do cidadão brasileiro. Então seria necessário que esses julgamentos também estivessem mais expostos ao público, exatamente para a formação de opinião, da defesa, na verdade, nesse sentido do modelo de maior transparência, seria esse, né, de ampliar a participação social, inclusive como forma de pressão, né. Sobre aspectos negativos, Douglas Aidan reforça que os ministros ficam mais expostos para a deliberação da Justiça. Então, quem é contra, por exemplo, diz que os debates se tornam menos francos, muito espetaculosos, vamos dizer assim, e às vezes a gente perde um pouco a qualidade do debate porque o ministro se coloca mais à disposição da transmissão da TV Justiça do que com a qualidade do debate público, da deliberação do Supremo. Os ministros se mostrariam menos dispostos a se expor a contra-argumentos e até a mudança de posição dos seus votos, o que é algo natural no colegiado. O professor reforça que a transmissão dos julgamentos no STF começou com a criação da TV Justiça em 2002, inspirado na justiça mexicana. Mas outros países da Europa e os Estados Unidos são muito restritivos sobre a divulgação dos julgamentos de suas Supremas Cortes. Para o especialista, as instituições precisam passar por um debate público
neste momento em que ocorrem ataques à democracia. Acho que é um debate válido. Eu acredito que a fala do presidente Lula expresse uma preocupação, né, com relação ao respeito às instituições que a gente precisa, de fato, resgatar no Brasil nesse momento. E o que se quer saber, na verdade, é a posição do tribunal, né? Isso é que é importante, assim, como critério institucional de transparência, mais do que a particularidade do entendimento pessoal de cada ministro, né, para evitar essa pessoalização da jurisdição constitucional no Brasil. Douglas Aidan também reforça a necessidade de se discutir mudanças no Supremo, como já vem ocorrendo no Congresso. Para ele, é preciso que a Corte represente mais a diversidade da sociedade brasileira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio. Por um lado, é muito bom transparência, né? Inclusive, vindo dessa questão aí do STF, como se trata, inclusive, de justiça, é sempre bom transparência, coisa que a gente não vê, né, no âmbito da justiça como um todo. Mas, por um outro lado, inclusive com a TV Justiça, enfim, e com essas divulgações dos votos entre os mesmos, sendo repassados ao público, há uma internet que hoje é mais crítica do que elogio, fica bastante complicado, né? E nas palavras do próprio presidente Lula, para acabar com a animosidade, seria uma consequência do voto não ser divulgado, justamente para se evitar isso, né? Então, eu acho que são faca de dois gumes. Por um lado, ficaria transparente, como hoje ainda está, e por outro lado, ficaria ocioso, muita gente não saberia quem é que estaria aqui, votou tal, e geraria aquela desconfiança, né? Então, eu acho mais plausível determinados assuntos poderem ser votados, né, assim, sem ser divulgados, e outros não. Como existe no Congresso. A gente sabe que lá tem as votações que são, né, podem ser votadas, né, e divulgadas, mas tem aquela questão do voto também não divulgado, o voto secreto, como falam. Então, eu acho que dependendo do caso, dependendo da situação, do que os mesmos estariam lá para votarem, poderia sim ter essa questão de serem divulgados ou não. Mas isso aí é uma pauta que eles têm que resolver entre eles lá, até para acabar com essa questão aí de xingamento, né, inclusive da população para com os mesmos, tratamento, né? Aí eu não sei se omitindo o voto, deixando ele não transparente, não divulgado, se isso melhoraria aí, portanto, a questão do STF para com a sociedade. E falando em STF, acuado no inquérito das joias, Jair Bolsonaro acredita que só conseguirá, isso aqui é a palavra deles lá, escapar da condenação criminal se o caso deixar o STF e migrar para a justiça comum. A mudança permitiria, na visão do ex-presidente, fugir da perseguição que lhe seria imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. No campo jurídico, a medida conta com o apoio da Procuradoria-Geral da República. A alegação é que, ao deixar a presidência, Bolsonaro perdeu a prerrogativa de foro e, portanto, deve ser julgado pela primeira instância. Foi com base na posição da PGR que ele e Michele optaram pelo silêncio em depoimento à Polícia Federal. Ocorre que esse cenário perfeito para Bolsonaro, ao menos por hora, está bem mais para sonho do que para realidade. Moraes já definiu como reagirá quando o foro de competência for debatido pelos 11 ministros da Corte. E é aí que reside uma péssima notícia para o ex-presidente. Ao sustentar que Bolsonaro deve ser julgado pelo STF, Moraes dirá que há um ponto em comum envolvendo os atos antidemocráticos: a fraude em cartões de vacinação e a venda das joias. Todos os crimes teriam sido cometidos por uma mesma organização criminosa. E dentro dessa organização criminosa, há deputados, senadores. Daí a competência do Supremo para julgá-los, todos, inclusive os não detentores de foro,
privilegiado. Tá difícil aí para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se safar aí do STF. São 10 horas 31 minutos, um rápido intervalo. Eu volto já, VaptVupt, com mais informações aqui no nosso Direto ao Ponto. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! De assumo! Sexo é uma amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. De volta, 10 horas 32 minutos, 10h32, hoje na cidade de Crateús, a DENARC e a Delegacia Regional de Polícia Civil realizaram uma operação mirando o núcleo financeiro e homicidas de organizações criminosas. Já eu vou trazer informações a respeito desta operação realizada nas cidades de Crateús, Nova Russas e Fortaleza, que contou inclusive com o apoio da aeronave da CIOPAE, da unidade ali da cidade de Crateús. Daqui a pouco, essas informações aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto. Obrigado a você que está acompanhando o nosso programa até meio-dia aqui pela sua CN Mix, a gente mandando a informação precisa para você que liga e se liga com a gente aqui através da nossa programação. Até meio-dia, a comunicação, mixagem desse amigo de vocês, Claudemir Nunes. Você pode participar, mandando aí a sua mensagem de voz, de texto aqui através do nosso programa, fazendo também aquela reivindicação através aqui da nossa programação. O WhatsApp é o 993611909. Anota aí, o DDD é 88 993611909. Ontem uma equipe eu não sei se é o Louro, quem é que cuida dessa questão aí da energia, da questão da iluminação aqui no município de Novo Oriente, mas ontem teve um carro que presta esse serviço aqui na rua Pedro II, próximo aqui a internet Planeta Net, ao escritório da Planeta Net. Eles subiram lá, né, no guincho, o rapaz que faz parte da empresa, e eu acho que mexeu lá, mas eu acho que não adiantou de nada, viu? Portanto, a empresa aí responsável pela iluminação pública aqui na Pedro II, nesse trecho aqui, entre a Eupídio Rodrigues e a Avenida São Francisco, aqui próximo ao Planeta Net, tem um poste às escuras. Acredito eu que ontem eles vieram para sanar o problema, mas não foi possível. Ficou do mesmo jeito, viu? Ontem à noite esse poste não acendeu. E está às escuras aqui, portanto, esse trecho. Então peço encarecidamente a você que faz parte aí da empresa de iluminação, repassar aí, se os mesmos não estiverem aí ouvindo a nossa programação, que alguém possa entrar em contato com os mesmos para sanar esse problema.
Aqui em Novo Oriente também o que estava com problema era a questão dos Correios. Estavam passando aí por uma reforma, ali o prédio dos Correios, que fica ali no centro da cidade, e as entregas, acredito eu que estavam pausadas ou não, né? O carteiro Carlão, que é o responsável pelas entregas aqui na cidade, inclusive a gente teve por lá esses dias, e uma pessoa responsável lá pelos Correios disse que voltava hoje, quarta-feira, dia 6, a funcionar. Não sei se já está funcionando, portanto, no dia de hoje, os Correios aqui da cidade, porque muitas entregas aí estavam, né, pausadas e não sendo feitas. Aí o rapaz, inclusive, disse que qualquer dúvida a pessoa procurasse aí a casa do Carlão, que ele estava com essas mercadorias e produtos lá a entregar de casa. Só que não é todo mundo que sabe onde o mesmo reside aqui na cidade, e portanto aí talvez hoje o Correio já esteja disponibilizando aí essa entrega aí, portanto, ali na sua agência aqui no município de Novo Oriente. 10 horas 37 minutos, 10h37, trazendo mais informações para você que está aí ligado com a gente, curtindo o nosso programa. Lembrando que a gente também está transmitindo através aí dos aplicativos Radiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box e plataforma CX. A Irapuá Web Rádio também levando o nosso som até você. E ainda ali para a cidade de Ararendá. Haddad, Tebet e Esté se reúnem para discutir reforma administrativa. A reforma administrativa é uma alma penada tramitando na Câmara e não é prioridade neste momento. A opinião é do líder do governo na Casa, José Guimarães. Isso não é pauta do governo. Veja bem, essa reforma, primeiro que o que estava proposto lá atrás era do governo anterior. Nem o Bolsonaro quis mandar essa reforma para cá no governo dele. É uma espécie de alma penada que perambula aqui pela Câmara, a reforma administrativa. Nós já acabamos de votar o regime fiscal. Para que serve a reforma administrativa? A fala do deputado veio poucas horas depois do presidente da Casa, Arthur Lira, ter dito que está disposto a colocar o assunto em discussão. Nós estamos abertos, sem nenhuma disposição de prejudicar qualquer setor, qualquer carreira. Nunca foi. Tanto é que eu afirmo e reafirmo, o texto aprovado na PEC 32 não tira qualquer direito adquirido de qualquer funcionário público atual. Há um redesenho para frente. A questão dos supersalários ou penduricalhos, a Câmara já votou, está no Senado, portanto também nós não temos problema com isso. Nós não temos problema com rever nenhum percentual de PIB do Legislativo, contanto que os outros também contribuam. Nessa terça-feira, uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, discutiu o assunto. Propostas para modernização do Estado, segundo Haddad. Entre elas, a questão dos supersalários e dos concursos. Nós passamos em revista todas as leis que estão em tramitação. Que tratam desse tema? Que tratam do tema da modernização do Estado, que inclui, evidentemente, o funcionalismo, e que podem significar um avanço importante. Vou citar um exemplo. A lei dos supersalários. É uma lei que já foi, pelo que eu entendi, votada na Câmara e que está no Senado, e que pode disciplinar uma coisa importante de pôr fim a determinados privilégios e significar uma economia robusta para o Estado brasileiro. Atualmente, a Constituição define como limite de remuneração na administração pública o que é pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, R$ 41.650. Mas alguns rendimentos ficam de fora, como aqueles que têm caráter indenizatório. A proposta, então, é definir os limites quanto ao que entra ou não nesse teto. Para a próxima semana, após o feriado, a expectativa na Câmara é a de votação da mini-reforma eleitoral. O texto precisa ser votado nas duas casas antes de 5 de outubro, por conta do princípio da anualidade, para valer para as eleições municipais do ano que vem.
Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila, por as informações. Gente, essa questão de reforma administrativa, ela vai demorar um pouquinho, até porque mexe com bastante coisa, né? E a tributária eu acho que já é um avanço, e foi. Outra que deveria ser pautada e mexida também, rapidamente, mas também é outra que vai engatear por muitos anos ainda, acredito eu, que é a reforma política. Vamos esperar, né? Quem espera em Deus não cansa, quem sabe um dia. Falando em questão de economia e administração, a Câmara aprovou a proposta que limita os juros do cartão de crédito, daquele cartão de crédito, aquele cartão que gera dor de cabeça, aqueles juros orbitantes, que é o juro rotativo. Vamos aí à matéria. A Câmara aprovou a proposta que determina um limite para os juros do cartão de crédito rotativo, aquela modalidade em que a pessoa não paga o valor total da fatura. O projeto prevê que, depois de aprovada, sancionada e publicada a lei, as empresas emissoras de cartão terão 90 dias para encaminhar ao Conselho Monetário Nacional uma proposta de regulamentação com definição desse teto. Caso contrário, fica decidido que os juros não poderão ser maiores do que o valor original da dívida, ou seja, juros de 100% e não mais de 440% ao ano, como é cobrado hoje. Outra novidade é a portabilidade do total devedor. A ideia com isso é que o consumidor possa buscar juros menores em outras instituições. Essa portabilidade deverá ocorrer sem custos. A empresa não vai poder cobrar por isso. A proposta, aprovada por 360 votos a favor e 18 contra, trata ainda do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas. O relator, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, incorporou ao projeto o texto da medida provisória que tinha sido editada em junho. É a renegociação de dívidas de até R$5 mil para os inscritos no CadÚnico ou com renda menor que 2 salários mínimos. A renegociação vale não só para o total devido nos bancos, mas também para fornecedores de água e luz, por exemplo, e lojas e crédito pessoal consignado. O relator incluiu no texto que a Câmara aprovou a validade do Desenrola também para os MEIs, que são os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Eles poderão entrar como credores no leilão do Fundo Garantidor de Operações, isso para facilitar a renegociação de dívidas com os clientes. Esse texto segue agora para a votação no Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila, por essas informações. Vamos esperar, né? Se ninguém se pronunciar, isso referente a bancos e financeiras, né, do cartão de crédito, aí vai ser fechado o martelo aí em 100%, que já é um absurdo. Mas aí, pelo menos, é muito menor do que os 400 e tarará 500 que eles cobram aí de juros ao ano em cima desse crédito rotativo. Não é brincadeira. Epa, Brasilzão para dar. É o único lugar que é cobrado esses valores. Ninguém tem pena do brasileiro mesmo não, viu? Pode se estribuchar. E olha só, vou trazer aqui a informação para você. A Copa Transcrate, né, as Topics, que vão estar disponível para o dia de amanhã, dia 7 de setembro, feriado. Saindo aqui de Novo Oriente, os horários: 7 horas, 9 horas, 11 horas, 13 horas, 14h30 e 16 horas. Portanto, gente, é um número reduzido, tá, de vans Topic saindo no dia de amanhã. Todas elas sairão esse horário e o retorno lá de Crateús será o seguinte, vamos lá. A que sai 7 horas aqui, retornará 8 horas de Crateús. A de 9 horas, retornará às 10. A de 11 às 12. A de 13 horas, saindo aqui de Novo Oriente, retornará às 14h10. Às 14h30, saindo aqui de Novo Oriente, retornará às 15h40. E às 16 horas, que é a última, saindo de Novo Oriente, irá retornar da cidade de Crateús às 17h10. Portanto, são os horários para o dia de amanhã, feriado de 7 de setembro.
né? Você que tem alguma coisa para resolver, ou se você for visitar alguém, ou até mesmo, já que é feriado também nacional, ou vai ver o desfile lá na cidade de Crateús, só se atentar, portanto, para esses horários aí da Corpe Transcrate aqui na cidade de Novo Oriente. São 10h46, metade dos transtornos mentais começa antes dos 14. Se precisar, peça ajuda. Estamos no Setembro Amarelo. Ricardo Oliveira tinha 19 anos quando foi vítima de 2 tentativas de suicídio. Hoje ele é psicólogo e voluntário na Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Ricardo conta que se existisse alguém para conversar sobre o assunto com ele na juventude, as coisas poderiam ter sido diferentes. Com certeza a relação com o tratamento seria diferente, né? Até a visão, porque eu tinha uma visão essa mesmo do preconceito e que eu não era doido, né? Eu não iria no médico, né? Eu acho que alguém explicando e conversando da maneira que hoje eu tenho entendimento, eu teria, com certeza, as ações teriam sido diferentes. O psiquiatra Rodrigo Bressan, presidente do Instituto Ame Sua Mente, explica que metade dos transtornos mentais começam antes dos 14 anos. Existe esse dado de que 75% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 24 anos e 50% deles antes dos 14 anos. Quer dizer, né? Metade começa antes dos 14. Isso são pesquisas mundiais, multicêntricas, e recentemente teve uma replicação, recentemente eu digo esse ano, e os dados são muito parecidos, e também tem um artigo do Brasil mostrando uma coisa parecida. E por que será que a gente não enxerga que alguém precisa de ajuda? Você tem uma gama de eventos que faz com que a gente não enxergue. E um dos principais, né, que se somam a esses dois, é preconceito, estigma. E um dos componentes do preconceito é a falta de conhecimento. Quando você não conhece alguma coisa, você tende a afastar. Ah, porque é feio, porque é ameaçador, é louco, é preguiçoso. A preocupação com a saúde mental dos jovens levou o governo federal a investir em algumas ações, como conta o psiquiatra Marcelo Quimati, assessor técnico do Ministério da Saúde. Essa expansão da rede, ela se dá desobstruindo uma fila que estava obstruída ao longo do último ano, no qual nós não tivemos habilitação de novos serviços para criança e adolescente. Então esse processo ele foi retomado no sentido de estimular os municípios na abertura desses serviços e ampliação ainda maior da rede de atenção em saúde mental. O que nós tivemos, o movimento foi de aumentar o custeio, o repasse dos recursos que são feitos pelo governo federal para esse serviço. E na próxima reportagem, a gente vai falar sobre os jovens e a autolesão. E houve quem entende do assunto, como o psicólogo Antônio Augusto, da Universidade Federal Fluminense. O que chama a atenção são casos de pré-adolescentes com 10 anos que vêm lançando mão desse tipo de conduta. Ou seja, o sofrimento psíquico, nos parece, está se manifestando cada vez mais cedo. Precisa de ajuda? Quer ajudar alguém? Anote aí. Centro de Valorização da Vida, no telefone 188 ou no site cvv.org.br. Procure os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, ou as Unidades Básicas de Saúde. Ou ainda o site mapasaudemental.com.br, que mostra o centro de apoio mais perto de você. Com sonoplastia de Messias Melo e produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Obrigada, Ana, aí por essas informações. E falando de política local, estadual, como anda aí, né, os desenrolar da política aqui na nossa região. Em Crateús, em entrevista recente, o prefeito Marcelo Machado falou que, né, está aí já trabalhando na sua sucessão, ou seja, já está trabalhando para isso, né, com seus
feitos, com seus trabalhos, mas não tem nome ainda. Inclusive foi questionado, perguntado se o seu sucessor sairia do âmbito já da sua administração. Segundo o mesmo, gostaria, mas deixou claro que está aberto. Então, como eu já falei aqui, não tem nada 100% de dizer que será fulano ou ciclano. Poderá sim, se alguém advindo de uma parceria, e a gente sabe que hoje o prefeito Marcelo Machado está distante do governo estadual, mas nada impede que amanhã ou depois possa ser feito novamente aí uma aliança, e dessa aliança vir talvez um nome. Tudo é possível na política, e enquanto não tem nada definido, quer dizer que tudo está em aberto, tudo pode ter conversações a respeito disso. Então vamos aí esperar, portanto, o que é que está por vir na política aqui, tanto do município de Novo Oriente, Crateús, toda essa região. Priscila já falou que Priscila Barreto, ali no Quiterianópolis, já falou que é candidata, sim, à reeleição, assim como também aqui no município de Novo Oriente. Neném Coelho também já deixou bem claro que será, sim, candidato à reeleição aqui no município. São 10h52, presos soltos sob custódia serão monitorados com tornozeleiras em São Paulo. Vamos à matéria. Presos liberados em audiências de custódia vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica em São Paulo. O governo de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado assinaram um termo de cooperação para que as pessoas soltas em audiências de custódia na capital paulista sigam sendo monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. No anúncio, o governo do estado disse que a prioridade é usar o sistema de monitoramento em acusados de agressão contra mulheres que estão sob medidas protetivas. A ideia é que as informações da tornozeleira sejam cruzadas com o endereço da vítima de violência para que a medida protetiva não seja violada. Mas, segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, essa é uma decisão que vai depender de cada juiz. A audiência de custódia em que o indivíduo recebe essa condição de responder em liberdade, nós podemos ter uma fiscalização mais eficaz desses indivíduos que foram presos em flagrante. E é qualquer crime que o indivíduo for preso em flagrante. Aí a decisão é da autoridade judicial. Pode ser violência contra a mulher, pode ser furto, pode ser roubo. Aí fica a critério do magistrado. Por enquanto, o uso de tornozeleiras eletrônicas para acusados de crimes que vão responder a processos em liberdade ainda está em fase de teste. Para o projeto piloto vão ser destinadas 200 tornozeleiras. Se o projeto for bem avaliado, a promessa é de que o sistema seja ampliado para todo o estado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane, por essas informações. Negada, vão sair tudo aí com dispositivo, né? Para evitar que nesse intervalo aí a galera não volte mais. É que nem aquelas saídas, né? Quando o pessoal saía, né? Aquelas datas específicas, e aí não retornava mais não. Jogava a tornozeleira fora, jogava aí no pé de um jumento, sei lá, de um animal, e se debandava. Vamos mais informação a você que está aí ligado com a gente até às 12 horas, aqui através do seu programa Direto ao Ponto, levando aí a informação precisa. Você que está ligado com a gente, muito obrigado pelo carinho. Operação Escudo é suspensa pelo governo de São Paulo. Vamos à matéria. O governo de São Paulo anunciou o fim da Operação Escudo na Baixada Santista. A notícia foi dada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em uma coletiva chamada Às Pressas, no começo da noite desta terça-feira. Em pouco mais de um mês, a ação policial deixou 28 mortos e entrou para a história como a segunda operação mais letal do estado, ficando atrás apenas do massacre do Carandiru em 1992. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Defensoria Pública de São Paulo e a Conectas Direitos Humanos entraram na Justiça com uma ação civil pública pedindo que fosse obrigatória a instalação de câmeras corporais
em todos os policiais que atuavam na operação. Na semana passada, um relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos elencou uma série de abusos da Operação Escudo e fez mais de 20 recomendações para o governo do estado, entre elas o encerramento imediato da operação. Para Gabriel Sampaio, diretor de litigância e incidência da Conectas Direitos Humanos, a decisão de suspender a operação é resultado das denúncias. Eu tenho convicção que o final da operação vem como uma resposta a uma possível resposta judicial à ação que foi proposta, seja pelo fato do juiz rapidamente pedir informações. O próprio Ministério Público, depois da ação proposta, recomendou o uso das câmeras, a manifestação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, os relatos e os abusos das denúncias, tudo isso faz com que o governo tenha sido forçado a encerrar essa fase, de Operação Escudo. Segundo o governo do estado, todas as mortes foram resultado de confronto entre as vítimas e a polícia, mas a Defensoria Pública e a Conectas informam que analisaram os boletins de ocorrência de 25 vítimas e só um trazia a menção expressa do uso de câmeras corporais pelos policiais. Além disso, segundo a Ouvidoria das Polícias de São Paulo, não foram feitos exames residuográficos nas mãos das vítimas de forma que pudesse ser comprovado que elas chegaram a usar armas de fogo. Apesar dos reiterados pedidos da Defensoria Pública, a Secretaria de Segurança não entregou as imagens de nenhuma das câmeras corporais para a instituição. A operação teve início no dia 28 de julho e, segundo o governo do estado, o objetivo era combater o narcotráfico, mas começou um dia depois da morte do policial Patrick Reis, na cidade do Guarujá. Exames balísticos do tiro que matou o policial mostraram que o disparo foi feito por uma arma de uso restrito às forças de segurança. Na ação protocolada nesta terça-feira, a operação foi comparada ao Esquadrão da Morte e aplicou uma lógica de vingança institucional. Apesar de anunciar o fim da Operação Escudo, a Secretaria de Segurança de São Paulo disse que segue em andamento a Operação Impacto, também na Baixada Santista, e com a criação de um novo batalhão na cidade do Guarujá, com 120 policiais. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane, por essas informações. Isso aí, né? O fim, ou suspensa, por conta, acredito, dessa... não posso dizer que desastrosa, mas como vitimou muitas pessoas, tanto aí bandidos como inocentes, tendo aí mais 28 mortos, Acho que foi justamente por isso, que foi suspenso, para tentar talvez avaliar que estava dando certo, errado, enfim, e tentar ver novamente o que pode ser feito aí nesses tipos de operações, ter uma estratégia para, se tiver de perder, que perca sim bandidos, mas não uma comunidade que às vezes, infelizmente, é a que mais sofre e a que mais tende a perder com essas operações. Alertas de desmatamento na Amazônia caem quase 70%. Que bom, Que bom que o governo vai agir, tem que agir mesmo, para evitar aí essas mazelas, porque o meio ambiente precisa, e o meio ambiente demonstra, inclusive com esses tufões, com esses ciclones, com essas altas temperaturas, já é a natureza pedindo socorro. E o planeta, lógico, emitindo aí justamente esse socorro para a população, para todas as pessoas, principalmente aquelas que vivem em determinados locais. Você vê aí o absurdo de quintura que está aí no mundo, onde não se via altas temperaturas, a gente está se vendo hoje. É as geleiras cada dia mais derretendo, e isso, gente, mesmo que às vezes a pessoa diga, não, mas isso é a longo prazo, mas é a longo prazo, vai ter pessoas que vão sentir isso mais do que a gente, e aí a gente não pode fazer algo para tentar reverter ou tentar amenizar. É isso que alguns governos estão tentando e batendo nessa mesma tecla há bastante tempo.
Os alertas de desmatamento na Amazônia registraram queda de 66% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, a região registrou no último mês redução de 47,5% no índice de focos de calor. Os números foram apresentados pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na cerimônia de comemoração do Dia da Amazônia, realizada nesta terça-feira no Palácio do Planalto. Em defesa da floresta e dos povos tradicionais da Amazônia, a ministra do Meio Ambiente criticou aqueles que veem a região como um depositário de recursos a serem explorados e falou da importância de alcançar a meta de zerar o desmatamento até 2030. Pois a crise climática que estava batendo a porta já se instalou. Precisamos com urgência chegar a uma decisão política que tenha efeitos civilizatórios. Foi com esse sentido que o governo do presidente Lula traçou uma meta até 2030, ou seja, daqui a 6 anos iremos ter um índice zero de desmatamento. A ministra Marina Silva também comemorou a retomada do Fundo Amazônia, que recebeu o compromisso de novos recursos, acumulando 6 bilhões de reais. Ela também falou sobre a ampliação do Bolsa Verde e a retomada do Fundo Nacional de Meio Ambiente. A reativação do Bolsa Verde, dobrando o valor do benefício, destinado a remunerar os serviços ambientais prestados por milhares de famílias. A reinstalação do Fundo Nacional de Meio Ambiente, com a previsão de captação de 10 bilhões de reais para investimentos na transição para uma economia de baixo carbono. O papel dos indígenas na preservação da Amazônia foi destaque na fala da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que apresentou um balanço dos povos originários na região. Nós somos mais de 830 mil indígenas vivendo na região. Pertencemos a 180 povos. Somos pelo menos 70 terras indígenas com presença de povos isolados, que somam em média 114 grupos. Abrigamos mais de 50% das terras indígenas demarcadas no país. Já o presidente Lula defendeu que a Amazônia tem pressa para se manter viva, para continuar a ser guardiã da biodiversidade, e lembrou da violência presente na região e do trabalho dos ativistas ambientais. A violência que acaba com o sustento dos pescadores e dos extrativistas, que expulsam indígenas de suas terras e ribeirinhos de suas casas. A violência que tira a vida de quem luta pelos direitos do povo amazônico, que nos tirou Chico Mendes, a irmã Dorothy Stang, o Bruno Pereira, Dom Filipe e tantas outras pessoas valiosas. Durante a cerimônia, o presidente Lula anunciou ações para a prevenção e controle do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia, assinou a instituição da Floresta Nacional de Parima, a ampliação do Parque Nacional de Viruá, além da reestruturação da Câmara Técnica de Destinação e Regulação Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais, da homologação de 2 terras indígenas e de 6 unidades de conservação em Roraima. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela, por essas informações. Meu amigo Francisco Cardoso, Chico, tá ligado com a gente aqui também aqui através da nossa fanpage do Facebook e mandou aqui um recado. Bom dia, meu amigo. Estamos aqui na Poranga, o homem tá lá na Serra da Poranga, hoje fazendo trabalho aí da energia elétrica, ouvindo o seu programa. Vasco na segunda, que é isso, nós estamos na primeira ainda. Você tá usando uma camisa rubro-negra. Um abraço, Chico, obrigado aí pelo carinho aí, pela companhia. Não é rubro-negra não, tá mais parecido com a camisa do São Paulo, né não? Mas não é rubro-negro não, essas cores aqui branca
branca, esse vermelho também tem esse vermelho também aqui na Cruz Maltina do Vasco, cara. Confunda não, viu? Mas é isso. São 11 horas, 5 minutos, 11h05 até meio-dia, direto ao ponto. A gente vai a um rápido intervalo, eu volto já com mais informações e trazendo também aí destaques aí do programa do Jornal O Povo e também do Jornal Diário do Nordeste aqui no estado do Ceará. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! De assumo! Sei que sou seu amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. Claudemir Nunes. Onze horas 8 minutos, 11:08. Toffoli anula provas de acordo e diz que prisão de Lula foi erro histórico. A decisão ainda invalida todas as provas de acordo de leniência da Odebrecht. Essa questão aí envolvendo Lula, essa questão aí da condenação do Lula naquele tempo, o problema é que o juiz Moro quis adentrar aonde não era de direito, quis assumir tudo. É aquele tipo de pessoa que tudo queria resolver, tudo queria fazer parte. E aí acabou passando do ponto, né? Acabou colocando em xeque aí toda a seu levantamento, todas as suas investigações aí nesse tempo aí da Lava Jato. Não há do que se questionar. Mesmo que você possa não concordar com isso, dizendo que o STF fez isso, fez aquilo, mas... E aí as pessoas até dizem, mas antes o STF teve esse entendimento. Sim, advogado é pra isso mesmo, gente. E esse Zanin aí cascalhou aí, mexeu, até conseguir provar que havia erros, né, com relação aí a essa condenação. E pronto, mudou. Vamos questionar o que, né, com relação a isso. 11:10. Trazendo as informações agora, portanto, do Jornal Diário do Nordeste. Reviravolta, marido é preso por suspeita de simular assalto que resultou em morte de contadora. Fortaleza tem o bairro mais caro do Nordeste para se morar. Eita, veja ranking da região.
Ceará recebe o Londrina no PV em busca de se aproximar do G4 da Série B. TSE aponta déficit de 1 bilhão na Previdência Estadual e prevê resultado negativo até 2035. Prefeito de Pacajus adia a exigência de trabalho voluntário para alunos a transporte universitário. Litígio Ceará-Piauí, aquela briga. Exército inicia perícia territorial em área disputada por os estados. Essa briga aqui vai longe, não sei quando é que vai terminar, viu? Essa briga aí por essas demarcações entre o estado do Ceará e Piauí. Atropelamentos deixam pelo menos 28 mortos e 62 feridos em Fortaleza no primeiro semestre. Ônibus de Solange Almeida quebra em estrada e cantora almoça na casa de fã em Pernambuco. Inclusive, a fã aí registrando, né, o almoço. Aí diz, olha como a Sol é humilde, tá comendo até pescoço de galinha. Eu também como pescoço. Quem gosta, come pescoço, come pé, né, come pé. Não difere só porque a mulher é conhecida, né, ganha um bom dinheiro. Se ela gosta, fazer o quê, né? OAB, inscrição para 39º exame da Ordem Unificada termina nesta segunda-feira, dia 11. Conselho Deliberativo do Fortaleza lança edital de convocação para aprovação do Estatuto da SAF. Eita, já Fortaleza aí também se tornando SAF, né? Mini reforma eleitoral para o pleito de 2024, são alguns dos destaques, portanto, do Diário do Nordeste no dia de hoje, quarta-feira. Vamos agora conferir as informações, manchetes do jornal O Povo. Praça entre estações, a busca por harmonia diante das mudanças no centro histórico. Feriado de 7 de setembro, saiba o que abre e o que fecha em Fortaleza. Novo trecho da Avenida Historiador Raimundo Girão é interditado para obras. Rapaz, ali em Fortaleza, eita lugarzinho para ter obra ali no trânsito, né? É raro você passar ali por uma rua, avenida que não esteja aí em obras. Isso é bom para o governo, enfim, né? Prefeito, mas para os transeuntes não é lá muito bom não, viu? Mais informações do jornal O Povo. O professor anuncia, ou seja, denuncia homofobia enquanto selecionava para turma de escola estadual no bairro Passaré, em Fortaleza. Agora foi o contrário, né? Agora o professor denunciando aí, portanto, a turma. Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão contra pornografia infanto-juvenil em Caucaia. UB de hidrogênio verde é aprovado pelo Conselho Ambiental do Ceará. Zanin determina que o governo forneça remédio mais caro do mundo à criança do Ceará, aqui no estado do Ceará. Marido de contadora morta em Aquiraz é preso suspeito pelo crime. Pena de alemão pelo furto ao Banco Central cai para 11 anos e meio. Já o homem sai. Essas são alguns dos destaques, portanto, do jornal O Povo, aqui do estado do Ceará. Onze horas 15 minutos, daqui a pouquinho a gente vai trazer também as informações aqui da área policial e também informações da área esportiva, assim como demais áreas, para você que está aí acompanhando o nosso programa aqui no Direto ao Ponto, pela sua CN Mix. Até o meio-dia, hoje é quarta-feira, véspera de feriado, dia 6, amanhã dia 7, portanto amanhã 7 de setembro, e você aí curtindo aqui a nossa programação. A Câmara do Rio aprova punição para quem cometer intolerância religiosa. Cada um tem o direito, né, gente, de assumir a religião,
a ideologia que queira para a sua vida. Aí você não pode estar também aí discriminando, como muitas pessoas fazem. Vamos à matéria. Quem praticar crimes com motivação religiosa contra símbolos ou estruturas físicas na cidade do Rio de Janeiro não poderá assumir cargo na administração pública municipal durante 3 anos. Além disso, o responsável será obrigado a arcar com o prejuízo causado e se retratar publicamente. A punição mais severa para esse tipo de crime está valendo desde o dia 1º de setembro, com a promulgação pela Câmara de Vereadores do Rio da derrubada do veto parcial à lei que determinava apenas que os infratores deverão participar de curso de diálogo interreligioso e tolerância religiosa promovido pelo Conselho Municipal da Liberdade Religiosa. São considerados danos religiosos o ato de impedir, perturbar cerimônia ou prática de culto, desrespeitar publicamente ato ou objeto sagrado ou depredar templos, igrejas e terreiros. O Babalaô Ivanir dos Santos, fundador do CEAP, o Centro de Articulação de População Marginalizada, considera essa lei um passo importante na luta contra a intolerância religiosa na cidade do Rio de Janeiro. É muito importante não só ter medidas punitivas, mas também ter medidas de educação. Mas, inegavelmente, ela é um passo importante na luta do respeito à diversidade religiosa no nosso município do Rio de Janeiro. Em caso de reincidência, os criminosos terão que pagar uma multa no valor de R$2.000 para custear programas e campanhas contra a intolerância religiosa. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Obrigado, Cristiane, por essas informações aqui dentro do programa Direto ao Ponto. Mandar um abraço à turma boa ligada com a gente, ali no Vicente Manelinha, aqui no centro da cidade, a você também que nos acompanha nos bairros, enfim, qualquer ponto, qualquer cidade, lugar, através da internet. Muito obrigado pelo carinho. Até meio-dia, programa Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix, levando a informação até você. São 11h18, 11h18. Você está aí junto com a gente, acompanhando a nossa programação. Em agosto, 532 pessoas foram resgatadas da condição de trabalho escravo. Acontece isso muito por aí, né, gente? Pessoas que trabalham pelo prato de comida, trabalham pelo um rancho, inclusive nesses locais aí distantes que eu quero dizer, mais afastados, fazendas, aquela região de Mato Grosso, enfim, tem muitos locais ainda com esse intuito de simplesmente o cara trabalhar e não vou te ajudar aqui dessa forma, né? É um trabalho escravo, até porque a pessoa não está recebendo para aquilo. Aí você fica mendigando, dizendo que está ajudando aquela pessoa com prato de comida ou algo parecido. Vamos à matéria. Mais de 500 pessoas, inclusive crianças, foram resgatadas da condição de trabalho escravo no mês passado. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho. Segundo o Ministério, a Operação Resgate 3 retirou 532 pessoas do trabalho escravo contemporâneo. Foram mais de 200 inspeções em 22 estados e no Distrito Federal. De acordo com o Ministério do Trabalho, essa foi a maior ação conjunta de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas no Brasil. Além do órgão, a operação teve a participação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e das Polícias Federal e Rodoviária Federal. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, destacou que o trabalho escravo contemporâneo é uma agressão aos direitos humanos e é inaceitável, e também prejudica a economia do país. Nós precisamos dar um basta nisso. Isso custa caro para o Brasil, para o povo brasileiro, custa caro para a imagem do nosso país lá fora, pode custar caro para a nossa balança comercial e pode comprometer a imagem das exportações dos nossos produtos. Portanto, não interessa absolutamente a ninguém, além de ser uma agressão às pessoas que são colocadas na situação da exploração absurda do trabalho análogo à escravidão. Isso é uma agressão aos direitos humanos, isso é inaceitável.
Os estados com mais resgates foram Minas Gerais, com 204 pessoas, e Goiás, com 126. Uma mulher de 90 anos que trabalhou por 16 anos sem carteira assinada no Rio de Janeiro é a pessoa mais idosa já resgatada do trabalho escravo no Brasil. 26 crianças e adolescentes estavam submetidos ao trabalho infantil. Desses, 6 também estavam em condições semelhantes à escravidão. Além disso, ao menos 74 resgatados foram vítimas de tráfico de pessoas. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores já receberam aproximadamente 3 milhões de reais em verbas rescisórias e já foram pagos cerca de 2 milhões de reais em danos morais coletivos. Mas o valor total será maior, porque muitos pagamentos ainda estão em processo de negociação com os empregadores ou serão judicializados. O mês da operação, agosto, é marcado pelo Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e sua abolição, e também pela data da morte do abolicionista Luiz Gama, em 24 de agosto de 1882, patrono da abolição da escravidão no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Obrigado, Osama, por essas informações, que o Ministério do Trabalho possa bater em cima, né, dessas condições análogas que é tratado aí o povo brasileiro, trabalhador, que necessita. Mas com isso, gente, tem que ter as denúncias, até porque o país é muito grande e são poucos as pessoas que trabalham como fiscais, né, do Ministério do Trabalho. Então, se não tiver a denúncia, não tem como se descobrir, né? Complicado, bastante complicado. É por isso que a gente ainda vê isso. Um avião da Delta que ia de Atlanta para Barcelona teve que voltar para o aeroporto por conta de um risco biológico. Isso porque um passageiro teve uma diarreia braba e sujou todo o avião. O caso ocorreu na última sexta-feira, dia 1º. Nos áudios divulgados pela plataforma liveatc.com, o piloto avisa a torre de controle sobre a situação. Tivemos um passageiro que teve diarreia, sujou todo o avião. Então temos que regressar a Atlanta, né? Esse é um problema de risco biológico, disse aí o piloto. Logo depois do pouso de emergência, os passageiros, exceto o da diarreia, foram transferidos para outro voo e pousaram em Barcelona com segurança. O da diarreia ficou. Aí, né, lógico que pode se achar que poderia ser algum problema, né? Até mesmo relacionado a alguma doença, infecção, ou sei lá, né? Simplesmente o cara comeu uma comida aí e não fez bem para ele, né? Mas isso aí tudo tem que ser analisado, principalmente quando vai num voo desses internacionais. 11h23, o STJ mantém a anulação das penas de réus da Boate Kiss. Rapaz, isso aqui, pena, é uma pena tanto para as famílias, como, sei lá, para a justiça, para esses caras, né? Esse último julgamento, inclusive, eu vi, né, de perto aí, acompanhei o sofrimento dos caras por estar naquele depoimento, né, falando e dizendo que houve, que uns dizem que não tem culpa, enfim, eu não estou aqui para questionar. Eu acho que quem mais culpa tem nessa tragédia da Boate Kiss, com certeza, e nada deu para os mesmos, são as autoridades, são a gestão pública que não teve condições de fiscalizar aquele ambiente. Ao próprio Corpo de Bombeiros que liberou. Como é que eu libero? Isso não vou jogar só ali para... foi em Santa Catarina, né? Só para ali não, para eles não, gente. Isso acho que é um problema em todo o país. Não vou generalizar para outros lugares, né? Outros países que eu não sei. Mas no Brasil a gente sabe que existe isso. Infelizmente. Né? Eu não sei, dá-se um jeitinho... Aí eu abro uma boate dessa, com todo o risco que tem iminente de um fogo, de uma propagação de fogo, até por conta dos materiais que lá existem. E na hora de uma necessidade de fuga, não se tem. Não tem saídas condizentes para o número de pessoas, porque lá na Boate Kiss muitas pessoas
morreram inclusive pisoteadas, porque não conseguiram sair, devido ao fluxo de gente saindo pelo mesmo local. E é bastante complicado. Aqui teria que ser feita uma vistoria bem ampla em alguns locais, para que quando houvesse problema tipo esse, sim, tivesse o local adequado para a pessoa sair sem problema algum, principalmente nesses locais que tem show, que tem uma aglomeração consideravelmente alta. Vamos aí à matéria e conferir aí o que vem por aí, com relação inclusive aí a mais um, vai ter mais um, infelizmente, mais um julgamento aí sobre essa Boate Kiss. A sexta turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, manteve a anulação das penas dos 4 réus do incêndio da Boate Kiss. A decisão desta terça-feira foi por 4-1. As condenações tinham sido anuladas no ano passado pelo TJ do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado. A Corte Estadual, provocada pelos advogados dos réus, viu falhas no julgamento do Tribunal do Júri em 2021, quando as penas foram determinadas. Entre as irregularidades estariam sorteios de jurados fora do prazo e a realização de uma reunião secreta entre eles, os jurados e o juiz do caso. O Ministério Público do Estado recorreu, mas nesta terça-feira, a sexta turma do STJ manteve a anulação das condenações. Para o ministro Jesuíno Rissato, a reunião secreta entre os jurados e o juiz do caso, sem mais ninguém, foi extremamente grave. É uma questão de ordem pública e, se for admitida, abre-se um precedente perigosíssimo. É matéria, inclusive, de foro constitucional, a exigibilidade de transparência e de publicidade de todos os julgamentos do Poder Judiciário, na verdade, ou do juiz, para não levantar qualquer suspeita de que esteja influenciando de qualquer forma na formação da opinião do Conselho. Com a decisão, os sócios da Boate Kiss, Elisandro Calegaro e Mauro Hoffman, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo dos Santos, e o produtor musical Luciano Bonilha, continuam soltos aguardando um novo julgamento e com as penas que variam de 18 a 22 anos de prisão anuladas. O incêndio na Boate Kiss, em 2013, deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridas no município gaúcho de Santa Maria, depois que fogos foram acesos durante a apresentação da banda dentro da casa de shows. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Obrigado, Oussama, por essas informações aqui dentro do nosso programa, direto ao ponto aqui pela sua CN Mix. Defensoria entra com ação para reduzir filas e espera para cirurgias. Talvez aqui aquelas chamadas cirurgias eletivas. Tem outros tipos, né, de cirurgia que também, infelizmente, a gente se perde muito tempo. E às vezes, quando há necessidade, já o paciente não tem mais, né, condições de fazer a cirurgia. O certo é que a gente tivesse um sistema de saúde, não dizendo que o SUS é ruim, viu, gente? Porque o SUS é SUS aqui no país. E o país, a gente sabe que tem mazelas, tem problemas financeiros, mas ainda é um sistema único de saúde que funciona. Em nenhum país você tem outro tipo de sistema de saúde como o do Brasil, que tudo é de graça. Aqui você vai para uma consulta, é de graça para a população em si. Lógico que a gente sabe que paga imposto, enfim, que é retirado desses impostos, é pago. Mas aí nesses lugares fora, a exemplo dos Estados Unidos, que muitas pessoas falam, né? Lá tudo é pago, gente. Se você não tiver com dinheiro lá, você sai do hospital, é botado para fora, né? Não tem negócio de tratar e depois, né? Se você não se incluir lá, ainda tem uma ideia, né? Lá você ainda pode ser incluído num fundo de, tipo um Bolsa Família de necessidade, uma ação social, né? Mas, meu amigo, tudo lá é caro, questão de saúde, não é brincadeira. No Brasil aqui, a galera ainda reclama. Lógico que a gente tem que correr atrás e acabar com muitas coisas ainda que fazem com que o sistema engatinhe, né? Engatie, vá a passos lentos como tartaruga, mas um dia a gente possa chegar a um sistema único, sem problemas, sem mazelas para toda a população. Vamos à matéria.
A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública da União ingressaram com ação na tentativa de reduzir as grandes filas de espera para consultas e cirurgias ortopédicas no estado. A ação civil pública foi ajuizada na Justiça Federal contra a União, Estado e Município do Rio. As defensorias pedem que os réus apresentem, no prazo máximo de 30 dias, um plano concreto para a redução das 3 maiores filas de espera para acesso à primeira consulta em ortopedia, que são nas especialidades de joelho adulto, coluna vertebral adulto e ombro-cotovelo adulto. O plano deve ser concretizado no prazo máximo de 180 dias. Thaisa Guerreiro, coordenadora de saúde da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ressalta a gravidade da situação. É importante destacar que essas 3 maiores filas, apenas elas hoje, totalizam mais de 15 mil pessoas. E que os tempos médios de espera são de 4 anos, podendo chegar a 7. A ação também pede que os entes públicos apresentem um plano de reestruturação e organização da rede estadual de alta complexidade de atenção em traumatologia e ortopedia e a definição de uma oferta mínima regular e segura de serviços de saúde para o sistema estadual de regulação, assim como a divulgação, inclusive na internet, de informações sobre as filas cirúrgicas internas de cada unidade de saúde. Thaisa Guerreiro explica que a população mais carente é a mais afetada. Na prática, no dia a dia, quem está sentindo esse grave defeito no funcionamento do serviço público, essa grave disparidade nos tempos de acesso do setor público e privado, é a população mais vulnerável do estado do Rio de Janeiro, aquela que já sofre com todas as outras condições de moradia, alimentação inadequadas e que já chegam a um sistema único de saúde muito debilitadas. Todas as medidas são requeridas sob pena de multa diária e possíveis intervenções na gestão das unidades federais, além de bloqueios da verba orçamentária que se façam necessários para a complementação da oferta na rede privada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Obrigado, Carolina, por essas informações. Chegando a 5, 7 anos, é bastante tempo, né? Inclusive, em Crateús, há alguns meses eu vi, né? Lá tem aquela questão de marcações para a policlínica, né? Assim como tem aqui também no Novo Oriente. Lá é bastante gente. Mas a gente vê lá. Aí um rapaz, uma vez, me relatando dos problemas dele, já tinha marcado, já tinha demorado bastante tempo para marcar uma cirurgia de hérnia. Estava com a hérnia lá, por acolá, né, na barriga, no umbigo, sei lá, naquelas proximidades do abdômen. E já tinha marcado. Porém, no dia da cirurgia, a sua cirurgia foi desmarcada. Lógico, né? O médico, muitas das vezes, o médico é um ser humano, né? Pode desmarcar por um assunto X, até mesmo por um problema de saúde, mas desde que aquela cirurgia, digamos, estava marcado para hoje, foi desmarcado, mas que, próxima semana, né, que é o tempo do médico, não sei qual era o problema, enfim, próxima semana a gente remarca, beleza, mas não, aí o cara tem que voltar para remarcar, procurar um agendamento novamente na mesma fila que ele passou vários tempos. Ou seja, ele vai perder mais tempo. Teria que ser uma coisa automaticamente ali. Não deu para aquele dia por conta de N problema, isso da parte médica, vamos remarcar para a próxima. Isso lá mesmo, no hospital, né, entrava em contato com o próprio sistema, mas não, o cara teve que retornar e procurar remarcar ou procurar marcar novamente aí esta cirurgia. Nunca mais viu mesmo, mas que tenha dado certo, inclusive já tenha feito aí essa cirurgia do mesmo. 11h34, mais uma, 35ª Bienal de São Paulo começa hoje, quarta-feira. O visitante caminha entre pinturas, esculturas, desenhos e instalações. Na 35ª Bienal de São Paulo, que abre nesta quarta-feira, o tema é a coreografia do impossível. Para o presidente da Bienal, José Olímpio, a mostra traz uma reflexão sobre os espaços geográficos e políticos que habitamos, junto a uma crítica sobre como a estrutura neoliberal da nossa sociedade é desenhada para excluir. Ao longo da exposição, criando uma situação de pulsação, porque no terceiro andar a exposição acontece
para fora, as salas estão para fora, no segundo acontecem para dentro, o que cria um movimento de sístole e diástole, onde as salas também acompanham as curvas que fazem parte do vão. Entre as minorias que ganham destaque nesta edição da Bienal de São Paulo estão os povos originários. A artista Iaca, do coletivo Macu, do Rio Jordão, no Acre, expõe em suas obras a conexão entre mitos da floresta e a medicina ayahuasca. É uma alegria estar trazendo a força da floresta, expandir essa força para que outras pessoas vierem trazer a mais cultura, né? Trazer mais vezes esse conhecimento, conhecimento da riqueza que a gente tem. A mostra apresenta mais de 1.000 obras de 121 autores. Artistas internacionais também estão presentes, mas a curadoria evitou categorizá-los, como explica uma das curadoras, Grada Quilomba. Estávamos interessados em representar determinados países, mas acima de tudo olhar para artistas que conseguem ultrapassar e mostrar a complexidade da condição humana. A Bienal de São Paulo é gratuita e segue até dezembro. No ano passado, o público foi de 700.000 pessoas. Para este ano, de pós-pandemia, a expectativa dos organizadores é superar 1 milhão de visitantes. Com a colaboração de Fernanda Cruz, da Rádio Nacional em São Paulo, Anne Zanetti. Obrigado, Anne Zanetti, por as informações. 11h37. Vou ali rapidamente, volto já trazendo as informações da área policial aqui dentro do nosso programa. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Te assumo! Ciúme! Sei que sou seu amante, mas sinto ciúme! Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. De volta às 11h39, 11h39, após quase um mês de internação e às vésperas de completar 65 anos, Arlindo Cruz, Arlindo Cruz aí recebeu alta e está em casa com a família. O sambista estava hospitalizado desde o início de agosto na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, para tratar uma infecção. Foi a segunda vez que o cantor foi levado à unidade de saúde em pouco tempo. 2 semanas antes dessa última, ele já tinha recebido alta. No começo de julho, ele deu entrada no mesmo hospital e ficou no CTI para tratar uma pneumonia. Nos stories, Babi Cruz, esposa de Arlindo, comemorou a boa notícia e mostrou a felicidade do neto por estar acompanhando o retorno do avô de ambulância. Felicidade de voltar para casa e andando de ambulância é um passeio não tão maravilhoso, mas só em saber que está voltando para casa, a fortaleza, os ensinamentos que a gente tem na vida, os valores que a gente aprende, não tem preço, afirmou ela. Pois é, o Arlindo Cruz, né, gente, desde o problema de AVC, né, que o mesmo teve, vive nesse estado
podemos dizer que não é vegetativo, não sei, porque ele vê, né, as coisas, enfim, mas que vive de acordo com os outros, enfim, na mão dos outros, não tem assim reação, né, não anda, não, é complicado, né, gente? Mas a família ainda cuida do mesmo, e aí está, né, esses momentos de felicidade, lógico, né, de ver o mesmo voltando para casa bem, né, bem, como o mesmo ainda está vivo, né, então é isso. Onze horas 41 minutos, vamos trazer aí a área policial aqui dentro do nosso programa, você que está aí junto com a gente até meio-dia, portanto, aqui o programa direto ao ponto, aqui pela sua CN Mix, levando aí as informações pertinentes que acontecem aqui no Brasil e no mundo. De primeira mão a gente leva até você. Vamos começar aí trazendo as informações aí da área policial, aqui no 7º Batalhão de Polícia que faz aqui os Sertões de Crateús. 11h41 em Nova Russas, uma invasão de domicílio, portanto, no dia de ontem por volta das 11 horas e 48 minutos, a composição de serviço recebeu informação de que um elemento portando tornozeleira eletrônica havia invadido uma residência na rua Anastácio de Paula, bairro Universidade Nova Russas. De imediato a composição passou a fazer diligências e após analisar imagens do circuito de câmera, localizou, né, o suspeito que empreendia fuga a pé na rodovia CE 265, nas imediações da localidade de Peixe, zona rural de Nova Russas. O elemento foi conduzido à delegacia de Polícia Civil da cidade de Nova Russas, onde foi apresentado à autoridade policial que lavrou o TCO por invasão de domicílio. A vítima é a Sanzi Martins Bezerra Moreira, a mesma nascida em 78, natural ali de Nova Russas, casada, profissão doméstica. O acusado é Leonardo de Souza Lisboa, o mesmo é data de nascimento, ele é de 97 e reside na localidade de Pereiros, zona rural de Nova Russas, natural de Russas, estado civil solteiro, profissão não definido. Portanto aí, né, mais um, pego aí pela justiça. O indivíduo entra nas casas, é brincadeira, menino. Em Independência tivemos roubo à pessoa. Por volta das 10 horas e 30 de ontem, a equipe de destacamento da cidade de Independência foi acionada pela vítima. A mesma relatou que 2 indivíduos altos, usando capacete de viseiras escuras, ambos de jaqueta, em uma motocicleta CG 150 de cor preta, a abordaram na rua Alto da Dona Rita, próxima à igreja da Testemunha de Jeová, e diante de ameaça, utilizando que parecia ser uma arma de fogo, subtraíram da mesma quantia de R$950. Engi, rapaz, quase 1.000 conto, né? E um celular de cor preta, marca TCL. Diligências foram feitas, realizadas, e até o momento, pelo menos, nenhum dos suspeitos foi localizado e preso. A vítima trata-se aí da Karina Bezerra Dias. A mesma é natural de Independência e nascida em 1990, endereço da mesma na rua Mateus da Silva 554, Independência, estado civil, casada, profissão, portanto, do lar. Não foi encontrado ainda esses indivíduos, esperamos aí que possa ser encontrado aí para dar ciência e responder por tal ato. Em Nova Russa tivemos ainda uma lesão corporal. Por volta das 22 horas de ontem, a composição de serviço em Ipu recebeu uma ligação oriunda do permanente de serviço no destacamento, onde se informou que estava acontecendo uma briga na rua José Oscar Coelho, no bairro Cafute, que tinha uma pessoa lesionada à faca. Diante das informações, foi feito deslocamento até o local citado. Ao chegar, foi constatado a veracidade dos fatos. A composição foi informada de que o autor, de nome Evandro, havia se evadido. A composição fez diligência na residência da genitora, né? Deixa eu ver aqui, né? Local citado. Trata-se do autor aí, nome Evandro, havia se evadido. A composição fez aí ainda diligências e
na casa da Maria Alves Rodrigues, onde se apresentou espontaneamente, né, quando chamado. Evandro negou a autoria do delito, segundo ele não foi ele, né, e o mesmo foi conduzido para a Delegacia Regional de Tianguá para averiguar o procedimento cabível a esta situação. A vítima trata-se aí, portanto, de Cléber Soares da Silva, filiação do mesmo aí, filho do Francisco Alves de Silva e Luísa Maria Soares da Silva, residente na rua José Oscar Coelho 340, ele que é de 76, natural de Brasília, Distrito Federal, Estado Civil, solteiro, profissão servente de pedreiro. O acusado é o Francisco Evandro Araújo Nobre, residente na rua José Oscar Coelho, bairro Cafute. Ali o mesmo é nascido em 93, natural da cidade de Ipu. Estado Civil, união estável, profissão servente de pedreiro. Horas 46 minutos, 11h46, a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús e DENARC realizam operação em Crateús, Nova Russas e Fortaleza. Pessoas presas e vasto material foi apreendido. Portanto, na manhã dessa quarta-feira, a DENARC e a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús realizaram uma operação fractal, mirando o núcleo financeiro e homicidas da organização criminosa. O trabalho foi realizado na cidade de Crateús, Nova Russa e Fortaleza, contou com apoio irrestrito, portanto, de uma aeronave da COPAE, unidade aqui da cidade de Crateús. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. Foi efetuada uma prisão em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Foram presos Jefferson Siqueira Gomes, residente à rua Professor Lisboa Rodrigues, bairro Fátima 2. De acordo com as informações da polícia, ele foi preso acusado do homicídio acontecido na cidade de Crateús no dia 23/4 de 2022, onde a vítima foi João Erinaldo Aguiar Barbosa, crime acontecido ali no bairro da Maratuã. Durante o cumprimento, a polícia apreendeu uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38 e grande quantidade de cocaína. Ainda foi preso na mesma operação Laírton da Silva Souza, o vulgo Gabiru, preso acusado de homicídio acontecido no dia 27/7 de 2023, já esse ano, onde a vítima foi José Jefferson Pereira Lima. A polícia ainda apreendeu veículos, documentos contábeis, bloqueios de bens. O material apreendido e as pessoas presas foram levadas para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús para a realização dos procedimentos cabíveis. Vários policiais civis e várias viaturas foram empregados nesta operação que, repito, contou com o apoio de uma aeronave da COPAE e participaram da operação policiais civis de Crateús, Canindé, Independência, Boa Viagem e Baturité. Foram essas informações da área policial aqui na região do 7º Batalhão, região essa que faz aí os sertões de Crateús. 11h49, 11h49. Rádio CN Mix. Daqui a pouco a gente fala, também trazendo aí informações da área esportiva.
11h50, a Academia Brasileira de Cinema anuncia filmes selecionados ao Oscar. Vamos aí conferir essa informação. Os filmes anunciados pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais disputam a única vaga para representar o país na categoria de melhor filme internacional na edição de número 96 do Oscar. Os títulos escolhidos foram Estranho Caminho, de Guto Parente, Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho, Nosso Sonho, A História de Claudinho e Bochecha, de Eduardo Albergaria, Pedágio, de Carolina Markovits, Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho e Urubus, de Cláudio Borrelli. Ao todo, foram 28 longas-metragens inscritos e habilitados a concorrer à vaga em uma eleição realizada em 2 turnos. O primeiro selecionou os 6 pré-finalistas e no dia 12 de setembro será votado entre os 6 o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2024. A comissão que irá escolher o filme é composta por 23 membros, todos com algum tipo de ligação com o mercado audiovisual brasileiro. Os votos terão o mesmo peso. No caso de empate na escolha final, o voto de desempate ficará com a presidência da comissão, que este ano está a cargo de Hilda Santiago. Ela é uma das fundadoras e sócia do Grupo Estação, empresa com mais de 35 anos de atuação no mercado audiovisual, referência na exibição e distribuição do cinema de arte no Brasil. No site academiabrasileiradecinema.com.br/Oscar 2024 é possível saber mais sobre os títulos brasileiros concorrentes à vaga. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood deve anunciar a lista com os indicados ao Oscar, incluindo a categoria Melhor Filme Internacional, no dia 23 de janeiro de 2024. Já a cerimônia de premiação deve ocorrer no dia 10 de março do mesmo ano. Segundo a imprensa especializada, a greve dos roteiristas de Hollywood, iniciada em 2 de maio e sem previsão de ser encerrada, pode afetar as datas planejadas pela Academia. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Obrigado, Madison, por essas informações, falando ainda de chuvas, né? Isso, né? O tempo aí louco em todo o mundo. Chuvas deixam pessoas presas em festival no deserto de Nevada. Cerca de 114 mil pessoas foram retiradas de áreas de risco antes da chegada do Haikui, com ventos de 70 km por hora. Depois de entrar no continente, o tufão perdeu força e se tornou uma tempestade tropical e agora se move sobre a província de Guangdong, que foi atingida pelo tufão Saola no sábado. Na Bulgária, ao menos 2 pessoas morreram após chuvas torrenciais atingirem a região do Mar Negro. Um estado de emergência foi declarado e ao menos 60 pessoas ficaram desabrigadas. Poucos dias depois de ter controlado o maior incêndio florestal já registrado na União Europeia, a Grécia agora sofre com um excesso de chuva. A tempestade Daniel provocou destruição no oeste e no centro do país entre essa segunda e terça-feira. A cidade de Volos foi uma das mais atingidas, com uma enxurrada de lama invadindo as ruas. Uma pessoa morreu. Nos Estados Unidos, no deserto de Nevada, continua o êxodo dos participantes do festival Burning Man, que deixam a área depois que as estradas foram reabertas nesta segunda-feira. Cerca de 70 mil pessoas ficaram presas depois que chuvas incomuns para a época provocaram um lamaçal, impedindo o deslocamento de veículos. Uma pessoa morreu. No Reino Unido, o problema é a alta temperatura. Uma onda de calor no final do verão do hemisfério norte fez os termômetros marcarem até 31 graus em Londres. A estação mais quente deste ano teve temperaturas 0,8 graus Celsius acima da média histórica, com máxima de 32,2 graus. Mesmo assim, não foi batido o recorde do ano passado, de 40,3 graus. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Obrigado, Pedro, por essas informações. O mundo todo aí sofrendo com essas altas temperaturas. A parada do orgulho LGBTI+, né? Rio de Janeiro, 2023, espera receber aí 1,5 milhão de pessoas. Vamos à matéria. Com previsão de receber até 1,5 milhão de participantes,
A 28ª Parada do Orgulho LGBTI+, Rio de Janeiro 2023, vai ser realizada no dia 19 de novembro, na praia de Copacabana. O evento, organizado pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+, foi adiado 2 meses, devido especialmente a dificuldades para obtenção de recursos para a realização, como explica o presidente do grupo, Cláudio Nascimento. É um evento que é o terceiro maior evento do estado do Rio de Janeiro, em matéria de turismo, em matéria de contingente, e é o segundo maior evento LGBTI do país. Para garantir segurança, garantir uma logística adequada, nós vimos que somente com o recurso que até agora nós conquistamos, que foi o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente não conseguiria garantir a estrutura e a logística necessária para realizar o evento. Cláudio acrescenta que para a situação melhorar é preciso mais apoio, principalmente do setor público. A gente tem tido dificuldade ao longo dos últimos anos, primeiro porque ainda o evento, a manifestação, não é vista como um evento estratégico ainda pelo próprio setor público carioca e estadual, fluminense, e que precisa avançar mais nesse sentido. O organizador também reforça a importância da parada. A Parada do Rio de Janeiro é a primeira parada do Orgulho LGBTI+, do Brasil. Ela foi fundada em 1995 e é uma parada que foi inspiração para todo o Brasil. Ela tem uma importância muito grande. Primeiro é dizer, somos milhões e estamos em todas as partes. Precisamos ser reconhecidos e vistos, na sociedade. Nós existimos. Segundo, a parada também é um grande movimento que reivindica direitos, que cobra políticas públicas dos governos. Terceiro, tem um papel também de empoderamento individual. O evento conta com ações voltadas para a comunidade, como programação social, educativa e cultural. Um exemplo são tendas de serviço com informações sobre direitos humanos. De acordo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio do Rio Sem LGBTI Fobia, o valor solicitado para apoio ao evento já está em tramitação e será repassado em prazo hábil para a manifestação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Obrigado, Carolina, por essas informações. Às 11h57. Vamos agora falar de futebol, com a estreia do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo nesta sexta-feira. E vamos começar falando sobre o Cruzeiro. O clube acertou a contratação do técnico Zé Ricardo. Ele substitui Pepa, que foi demitido na última semana. Zé Ricardo assinou um contrato até o fim do ano com a Raposa. Seleção brasileira, técnico Fernando Diniz fez o primeiro treino com os seus convocados. O lateral Danilo falou sobre a nova fase na seleção, o companheiro Neymar e o novo comandante Fernando Diniz. Espero que esse trabalho do Diniz possa ser um trabalho primeiramente vitorioso, Esse é o principal objetivo, e que possa de alguma maneira resgatar o orgulho do brasileiro, a vontade do brasileiro de realmente ver e torcer pela seleção brasileira. Esse já era um dos objetivos antes, sempre foi. E quando o resultado não vem, cria um pouco esse distanciamento. Então o objetivo é vencer e se aproximar certamente muito mais do povo brasileiro, porque é bom pra gente, a gente sente esse carinho, a gente sente essa força. Quanto ao Neymar, eu estava falando com ele agora no almoço, se eu não me engano, que a gente joga juntos desde 2010. E desde 2010 eu escuto: Neymar, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Na porta dos hotéis. A Rádio Nacional transmite a estreia do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na próxima sexta-feira, a partir das 21h30. Brasil e Bolívia no estádio do Mangueirão, em Belém. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Obrigado, Bruno, por essas informações. A você que acompanhou o nosso programa, obrigado. Desde as 10 horas, aqui através da sua CN Mix, através dos aplicativos Rádiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box e também plataforma CX. A todos, lembrando também que a Irapau Web Rádio repassou para você, retransmitiu o nosso programa aí para todo esse mundão, inclusive ali para a cidade de Ararendá. A comunicação e mixagem foi desse amigo de vocês, Claudemir Nunes. Super abraço, um bom feriado, amanhã é feriado, a gente não vai estar por aqui. Super abraço, retornando aí somente na sexta-feira com mais um programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix. A todos um abraço
e até lá. Logo mais à tarde tem um Conrado aí com o seu forró aqui pela nossa emissora. Bom dia!